Hoje estamos aqui com uma entrevista com Pedro Fidalgo, o realizador do filme que agora chega às salas de cinema, para já está em exclusivo no Cinema City em Alvalade. E o filme dá pelo nome de Não Apaguem os Nossos Rastros, Dominique Range, uma cantora de protesto. Pedro, isto é um documentário que começa um pouco antes ainda do maio de 68. Como é que o Pedro se lembra de ir buscar aqui estas histórias, nomeadamente da França, mas que acaba por ter aqui uma ligação não só no meio de 68, mas que se prolonga no tempo e vem até à atualidade? Quer dizer, o filme vai mesmo até mais longe do que o maio de 68, porque remonta até à Comuna de Paris. A ideia era, já no seguimento do filme que eu tinha feito com o Nelson Guerreiro em torno do José Mário Branco, da obra do José Mário Branco, reproduzir a mesma intenção, que é dar valor à canção de protesto, porque a canção de protesto é sempre qualquer coisa que é discriminada, que há uma espécie de tentativa de catalogar os cantores que usam a canção como forma de veicular ideias de caráter social ou político, como algo em que a música fosse menos importante. Como são cantores que dão uma importância demasiada às letras, no intento de convencer ou de alertar para problemas ou para consciencializar as pessoas. Há sempre a ideia, é o cantor de intervenção, não é o músico, não é o cantor, é o cantor de intervenção, é uma espécie de categoria. E, na verdade, a canção de protesto tem uma importância muito forte, porque para além daquilo que já tem uma canção tradicional, com uma letra, não é? Música com letra, que é o fato de poder ser sempre estudada do ponto de vista estético, social, na época em que foi reproduzida, mas tem também uma importância no próprio conteúdo das letras, que referem momentos históricos, períodos, peripécias coletivas, e a canção de protesto tem essa riqueza, que é pena que nos dias de hoje, agora já se começa novamente a dar mais um certo valor a esse tipo de música, nomeadamente no rock, no hip-hop e outros géneros, outras correntes musicais, alguma valorização, mas naquilo que é a canção, a texto mais tradicional, sobretudo nestes cantores que viveram o pós-guerra, os anos 60, em que houve uma grande efervescência musical no mundo inteiro, com os movimentos contra a cultura, o pop, o rock, o desenvolvimento do rock, o nascimento depois mais tarde também do punk. Toda essa época que era muito militante, com muitos, no caso de Paris, da Dominique, em que estamos a falar de Paris, uma cidade com uma grande concentração de músicos exilados de vários países, o Chile, o Brasil, o caso dos portugueses, do José Mário Branco, Sérgio Godinho, etc. Aliás, o José Mário Branco e o Sérgio Godinho cruzaram o Dominique Range num concerto de apoio aos trabalhadores, aos estudantes portugueses exilados. Quer dizer, há coisas que são históricas e que as pessoas não sabem, que não conhecem, ou que têm tendência a ser esquecidas. E acho que ao fazer um filme sobre a Dominique é um bocado também esse registro, que é não ficar só no maio de 68, ir à história buscar de onde ela vem, para onde ela vai, e mostrar os dias de hoje. Não ficar categorizado na ideia de uma cantora, do maio de 68 unicamente, mas o que é que ficam dos rastros de maio de 68 nos dias de hoje? Porque ela é uma militante ativa hoje em dia ainda. Pour moi, la chanson est une arme d'autant plus redoutable qu'on peut la cacher, elle ne se voit pas. Donc elle peut passer partout, elle peut rentrer dans l'usine, elle peut rentrer dans la prison, elle peut passer les frontières. C'est quelque chose dont tout le monde peut s'emparer. C'est une arme universelle. Isto foi um filme que começou a ser filmado num concerto de memória de vítimas da mina de Livian em 74, certo? Como é que daí nasce este documentário? E já agora pedia também que apresentasse o documentário aos nossos espectadores e ouvintes. Claro. Quer dizer, o documentário, eu quando contratei a Dominique Range no intuito de fazer o filme em torno das músicas dela, porque quando nós buscamos canções sobre o maio de 68, contrariamente a quando falamos de canções de 25 de Abril, falamos muitas vezes de canções que já existiam antes de 25 de Abril e que foram usadas como arma durante esse período do processo revolucionário
e depois outras que foram mais tarde gravadas durante o pré e tudo isso. E, nomeadamente, uma canção da Dominique Ramos, que foi traduzida em português, pelo título Até à Vitória Final. Até à Vitória. Final pelo gato, pronto. Não vou partizão. A Dominique Ramos diz que quando ela entra no Maio de 68, ela não tem canções políticas. E então tem que as fabricar. Eu gostava de ter hinos como a Internacional, como o Canto das Cerejas ou a Semana Sangrenta, mas não tinha. Então teve que fazer. E quando nós buscamos hoje canções sobre o Maio de 68, há muitas canções póstumas, mas feitas ali naqueles meses logo a seguir, no momento em que ainda estava florescendo, na continuidade ainda do movimento. Temos 2 discos autoproduzidos. O primeiro é que é um pouco conhecido, que é um disco que se chama Maio de 68 e foi gravado pelo Comité de Maintien des Occupations, o comitê pela eu não estava a ver a palavra em português, é o comitê para que se mantenham as ocupações na Sorbonne. E esse comitê foram os situacionistas que fizeram esse disco, canções que já existiam, com novas letras adaptadas ao momento, feitas por eles, e as canções de Dominique Ramos, gravadas logo uns meses depois, que contam realmente aquilo que se vivia no momento. Não há, em termos poéticos, até bastante frios, são frases, são slogans, são frases que as pessoas gritavam na rua e coisas que se passaram mesmo abaixo do Estado policial. Ela fala de coisas, ela faz um retrato do que foi o Maio de 68. Então essas são as canções que eu considerava como o arquivo histórico de que foi o Maio de 68, quase indireto naquilo que é que não foi indireto, mas foi logo a seguir. Sim. E foi por isso que eu escolhi a Dominique Ramos. Há muitas pessoas que dizem, porque não outro? Não, porque realmente há estes 2 discos. E depois há aqui a estranheza da Dominique Ramos de encontrar um jovem português interessado em conhecer a sua ligação com o Maio de 68. A sua ligação da Dominique Ramos. Sim, é verdade que colocou-se algumas questões, porque... Sim, é interessante, não é? Porque uma pessoa que muito mais nova, de outro país, tem interesse nisto, ela acaba por descobrir agora, pouco a pouco, que afinal há muitos portugueses canções dela. Ainda há pouco ouvi uma reportagem de um homem que dizia que na prisão aqui em Portugal, já depois de 68, nos anos 70, início dos anos 70, estava na prisão e que ouvia as canções que lhe tinham chegado da Dominique Ramos através de outros que estavam exilados e chegou. Sim, porque apesar de tudo existe aqui um paralelismo entre o Maio de 68 de França e o 25 de Abril de 74 em Portugal. É difícil fazer quer dizer, há influências e há consequências, mas não se pode comparar por 2 razões. A primeira é que a França não era um país a viver em ditadura. Não foi uma revolução, não foi um golpe de Estado, foi a maior greve que houve em França, isso é na Europa. Foram 10 milhões de pessoas a ocupar os locais de trabalho em greve. E isso, pronto, foi uma coisa única. 10 milhões de pessoas. Estamos a falar uma mobilização nacional. Não tinha tanta população como hoje, não é? Estamos a falar de uma massa mesmo enorme que ocupava os locais de trabalho e depois colocavam em causa tudo. As relações, à família, à empresa e outras coisas que eram colocadas. Mas não foi uma revolução. A prova mesmo é que depois acabou em eleições, foi a direita que ganhou. Claro. Mas o Portugal foi diferente, porque foi um golpe de Estado. Mas o facto de ter tido cantores que estavam exilados, que viveram o Maio de 68 e que tiveram, através do Maio de 68, começaram a ter contato, saíram das associações portuguesas, muito fechadas sobre si mesmas, isoladas, e passaram a ter contato. O próprio José Mário Branco diz isso e conta isso no filme que fizemos há uns anos atrás. Mudar de vida. Abriu portas em contatos com franceses, contatos do José Mário Branco com o Jean Sommer e com o Jean-Marie Binoche, que eram grupos que estavam integrados na sociedade francesa, encontravam cantores franceses, outros músicos. Isso levou, efetivamente, a ter algum impacto naquilo que veio a ser mais tarde o movimento cultural em torno do pós-25 de Abril, não é? Dessa época. Mas para responder, não respondi à questão do concerto no Norte, depois desviei, como costume. Sim. E esse concerto foi a base pilar do filme. Porquê? Porque ela fez esse espetáculo sobre a guerra, canções antimilitaristas, pacifistas, muitas delas, não só, mas muitas delas ligadas à Primeira Guerra Mundial, ao repertório antimilitarista contra a Primeira Guerra Mundial, mas não só, também canta o Desertor, do Boris Vian e outros músicos. Mas levou-me a ter que
a ter que refletir da presença do Tardy no filme, porque eles faziam um espetáculo juntos. Ela canta, o Tardy lê textos e os desenhos são projetados por cima dos músicos, numa tela. Então o Tardy tem uma importância no filme. A única coisa que levou que o filme também demorasse algum tempo a fazer é que eu estava muito concentrado com esta ideia de os rastros da luta, como é que se pode atualizar estas canções, que parece-se muito com as manifestações que eu vi aqui quando cheguei em Paris em 2006 contra o CPE, contra o primeiro emprego, essa reforma. Na rua as coisas pareciam-se muito com as imagens que o gajo fazia de 68, e eu disse, como é que eu reproduzo isto agora? Mas eram as canções antimilitaristas que eu filmava, não me serviam matéria para esta temática. Demorou algum tempo. Então foi quando foram os 50 anos do maio de 68 que surgiu um espetáculo também com o Dominique e com o Tardy, em que ela cantava o repertório militante mais vasto, não só de maio de 68, mas também outro, e o Tardy que contextualizava. E essa voz do espetáculo serviu para a voz off do filme, e então o Tardy tem uma função de uma personagem do filme, é um personagem presente, quase tão importante como a Dominique. Ela conta a sua experiência e como é que viveu cada situação militante política e porque é que compõe, explica-se porque é que a canção está lá, existe, e o Tardy contextualiza. Ce n'est qu'un début, continuons le combat. 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 Aqui estamos a falar de Jacques Tardy, um criativo bem conhecido dos nossos seguidores, criativo responsável por alguns livros, como As Aventuras de Adèle Blanc-Sec, de Néstor Bruma, e cuja ligação, porque é marido de Dominique Reis, e cuja ligação acaba aqui por criar uma outra banda desenhada de 2013, que é Nem Face Pas Nos Traces, que acaba por ser o título também deste filme. Ou seja, há aqui uma espécie de adaptação dessa banda desenhada para o filme documentário? Havia um álbum que a Dominique gravou em 2008, para os 40 anos do maio de 68, e foi esse álbum que eu fui para a França em 2006, então 2005, fim de 2005, e logo assim um ano e meio depois houve então os 40 anos do maio de 68, e esse álbum eu encontrei, já não sei como, mas pronto, já tinha ouvido uma banda sonora dela num filme. E depois ficou-me na memória, fui à procura e encontrei esse álbum, tinha acabado de sair, e tinha os desenhos do Tardy, um álbum pequenino, com CD, e com os desenhos do Tardy, com o excerto das letras das canções. É um álbum de desenhos, pronto, não é uma banda desenhada, tem uns desenhos com uma ilustração das canções. E eu disse, e isto é que me inspira. E já intitulava-se Nem Face Pas Nos Traces, de 2008, de 1968 a 2008. E era uma resposta ao comício de campanha eleitoral das presidenciais do Sarkozy, em que ele tinha feito um apelo em Bercy a dizer: quero liquidar de uma vez por todas a memória do maio de 68, temos que, não chega já a só cantar a Marselhesa em vez de Internacional, temos que não sei o quê. E ela fez essa canção, né, Fazer Pas Nos Traces, para dizer: não, enquanto nós cá estivermos, tu não vais conseguir. Claro. E então foi... Sim, não apaguem os nossos traços. Os nossos rastros. Foi a tradução melhor que eu encontrei. Não é muito bonita, sou o melhor nem participar no traço, mas pronto, em português foi a tradução que eu encontrei assim mais... Sim, e está bem, porque acaba por contextualizar toda a história do documentário, acaba por ficar até contextualizada no título. Sim. Não apaguem os nossos rastros, porque estes rastros do documentário vão até, por exemplo, aos coletes amarelos, a uma das reivindicações públicas mais recentes com a França, neste caso é de 2017 a 2018. 2019, sim. Quer dizer, 2019, desculpa. Sim, há planos até mais recentes, já depois do confinamento e tudo, uma discussão de enfermeiros e malta dos hospitais. Quer dizer, o que há no filme é que é uma mistura de várias lutas. Ao início muita malta dizia: cuidado, isto pode ser uma salganhada que não se percebe nada, mas pronto, mas finalmente está a funcionar, as pessoas percebem a ideia e estou contente de saber que as pessoas percebem, incluindo um público português, porque eu tinha algum receio, não é, que o filme pudesse ser muito, não só francês, mas muito parisiense. Há ali detalhes muito específicos
do movimento social, mas também dali da zona, da região parisiense. Algumas referências a alguns militantes, a algumas personagens que aparecem, que são figuras históricas do movimento social na zona de Paris, mas não está, as pessoas percebem e está a funcionar, e mesmo malta mais nova em França, que pode estar mais distante também de algumas temáticas que não conhece, percebe a ideia, e até porque, na verdade, a transcrição das canções de Dame Migrants com imagens do presente, quando ouvimos Abaixo do Estado Policial, do Mais 68, mostramos as violências policiais de hoje, quando ela fala da questão do racismo e do racismo do Estado em relação a algumas populações de imigrantes nos anos 60, 70 e 80, mostrar imagens de coisas que se passam hoje, manifestações contra o racismo hoje em França. Quer dizer, a transcrição ao início foi uma aposta que afinal, pronto, que funcionou, mas eu estava lá. E se calhar todos os espectadores que tenham a oportunidade de assistir ao documentário vão apanhar aqui elementos que identificam. Eu, em particular, eu acabei por viver em Paris também os primeiros dias dos coletes amarelos e reconheço aqui parte do protesto, de um protesto que não foi só daquela data, já tem passado, e o filme acaba por contextualizar esse passado. Pedro, será aqui correto, porque depois de teres feito o Mudar de Vida do José Mário Branco, agora este documentário da Dominique Range, será correto que tu pretendes contar a história através de canções de protesto? Sim, conto histórias através da canção de protesto. Nestes 2 filmes, não fiz só filmes sobre Nestes isso. Nestes 2 filmes. Nestes 2 filmes são os principais, na verdade, porque são longas-metragens, e os outros são mais filmes a caráter... são olhares mais subjetivos sobre o movimento social, e não tem, a música não existe, quer dizer, se existe é porque há ali uma manifestação com uma música, mas não são filmes musicais. Este sim. Eu acho que sim. A canção de protesto era aquilo que estávamos a dizer ontem, e que eu por acaso também apreciei muito, porque ontem na estreia esteve o Nelson Guerreiro presente também, para falarmos do nosso trabalho anterior juntos e as nossas motivações em relação à canção de protesto. Só um parênteses, o Nelson Guerreiro, para quem não souber, realizou contigo o Mudar de Vida do José Mário Branco. Sim. E foi interessante, porque ele explicou, e foi aquilo que eu tentei dizer há pouco também, que a ideia mesmo a canção de protesto é uma canção que é muito rica, porque independentemente da qualidade musical que possa ter, representa sempre uma época, um momento, e isto não só pelo conteúdo no contexto no qual ela é construída ou feita, ou nas condições também materiais em que podem ser feitas, no caso de um álbum autogerido, mas também porque as canções em si já trazem elementos de informação e de contextualização histórica, e é isso que é importante. E não é por nada também que os filmes são autoproduzidos. Também há essa situação, a autoprodução do nosso filme, também com condições por vezes parcas, que muitas vezes podem desvalorizar de uma certa forma no filme, a estética às vezes pode ser um bocado apobrecida pela falta de condições mais limitadas. Mas ao falar de mais um documentário que foi feito com crowdfunding, com fundos próprios, sem apoios institucionais estatais, por exemplo. Sim. Ou seja, e inclusive encontras aqui apoios em personalidades do cinema francês de renome internacional, que reconhecem mérito ao interesse naquilo que apresentas. Sim, pois, e isso faz com que também é uma escolha própria que talvez não seja percebida agora, no momento, não é? Mas eu creio que com o tempo pode vir a ter as pessoas possam vir a perceber também o porquê dessa escolha, quer dizer, a nossa escolha é ser também fiel ao espírito daquilo que são os cantores que estamos a filmar. Não podemos esquecer que o José Mário Branco, ele próprio, teve que autoproduzir 2 discos, também não chamávamos crowdfunding na época, mas eram vendas. Sim, claro. Ele vendia os discos, fazia uma pré-venda dos discos, que ainda não existiam, não é? Dizendo se querem que uma coisa, então compram já o disco. Quando o disco for gravado e feito, vocês vão receber em casa a cópia. E faz também que haja uma participação das pessoas, do público interessado diretamente. Ou seja, sabemos já desde o início que não é um filme que, pronto, não sabemos quem que vem. Nós sabemos que há umas pessoas que apoiaram, que querem e que pedem, e que às vezes dizem, então quando é que é? Não estou à espera, não quando é que acaba.
Isso é bom porque criamos uma ligação direta com o público, o filme afinal torna-se coletivo, de uma certa forma, e permite também que depois haja uma mobilização coletiva que é fiel ao espírito do filme, militante, ativista, que faz com que as pessoas queiram colaborar, participar, organizar projeções, e acho que isso é bom. Sim. Eu recordo-me, por exemplo, quando da estreia do filme Mudar de Vida, de algumas sessões em particular, nomeadamente do Zogdoc, que a projeção as sessões foram um mega sucesso. Tivemos de fazer 2 sessões, porque havia tanto tempo. Aconteceu mesmo em Paris, há pouco tempo, a participar no terraço, no Cinema da Clé, porque era a primeira estreia pública, e foi escolhida ali porque já tinha havido uma estreia, mas mais restrita, para pessoas que tinham ajudado no filme, participado, amigos, os crowdfunding, a malta toda que era muita gente também, que vinham com amigos, e a sala encheu. Mas eu percebi que houve muita malta que não podia, ou que já não pôde vir a essa, então temos que fazer outra, e que seja pública desta vez, e em apoio a um cinema ocupado. Então, assim como o do Zogdoc era um cinema abandonado, que foi naquela noite. Na altura era o Cinema Trindade no Porto, que entretanto passou a ser sala aberta, mas na altura não era. Na altura estava fechado, e aquilo foi uma ação política para mostrar que as condições eram muito más, não só as nossas, porque acho que já não sei qual foi, acho que não havia qualquer problema, que o filme estava a saber muito mal, aquilo acho que, como o cinema não estava abandonado há muito tempo, o próprio vidro entre o projetor, por onde passa a luz do projetor, estava tudo sujo amarelo, e as pessoas, isso não importava, o que interessava é que as pessoas viram o filme, o conteúdo, gostaram, as pessoas choraram, e depois tivemos que fazer uma segunda sessão logo a seguir, porque não havia muita gente, faziam um filo até ao fundo da rua, e no Laclé, há pouco tempo, foi semelhante, foi cinema ocupado, não sabíamos muito bem quem é que vinha ou não. Eu não sou um cineasta que tem nenhum nome importante em Paris, tipo, aquilo no cinema Laclé, desde há alguns meses para cá, a maior parte dos cineastas que estavam programados eram cineastas que já têm um público, pessoas conhecidas. Havia o Jodorowsky, que afinal acabaram por anular a projeção depois, mas pessoas, pronto, são conhecidas mundialmente. Eu não sabia muito bem que tipo de público poderíamos ter ali, e na verdade ficámos muito contentes ao saber que enchemos as 2 salas, eram 2, e acho que algumas pessoas ficaram na rua, amigos disseram, olha, não posso entrar. Sim, foi muito bom. Oh, Pedro, e agora já é quase em jeito de despedida deste nosso bocadinho. Os espectadores portugueses, naturalmente, e os nossos, quem nos acompanha, gostaria muito de encontrar, se calhar, o Tardy em alguma das sessões em Portugal, assim como, naturalmente, a Dominique Range. Achas que poderá haver a oportunidade de em breve acontecer alguma sessão especial? Sim, estão a ser organizadas. Algo está a ser organizado nesse sentido, nada ainda de confirmado, mas hoje, por exemplo, vai haver uma projeção ali no Cinema City Alvalade, em presença de 2 membros do Observatório da Canção de Protesto, que organiza todos os anos um encontro da Canção de Protesto em Grândola, em setembro. E está previsto já a projeção deste filme, em minha presença, claro, vamos arranjar um debate, uma discussão, e está a ser trabalhada a ideia de que a Dominique Range e o Tardy estejam presentes também e que ela possa cantar. E depois do Cinema City em Alvalade, em Lisboa, tens ou podes adiantar algumas localidades do país que possam vir a receber o Não Apaguem? Por enquanto não há, o filme por enquanto só esteve em Coimbra há umas semanas atrás e não temos ainda outras cidades previstas, porque como é um filme também autodistribuído, não temos distribuidor, então estamos a tentar chegar às pessoas e que sejam as pessoas, talvez elas próprias também, a tomar a iniciativa o mesmo processo que fizemos para o Mudar de Vida, José Mário Branco Videobra. As pessoas veem um filme, querem, um amigo diz, eu conheço um cineclube, então vamos falar com eles e tentar que haja uma mobilização popular nos termos completo, aqui é completo, é mesmo. Pedro, eu agradeço-te em nome do Central Comics, agradeço-te este bocadinho e desejo-te as maiores felicidades agora para Não Apaguem os Nossos Rastros. Já sabem, é uma questão de estarem atentos na vossa cidade, na vossa vila, Não Apaguem os Nossos Rastros. É um filme, um documentário do Pedro Fidalgo sobre
tudo o que se passou na Europa nos últimos mais de 40 anos e vai um pouco mais para trás. E tem a Dominique Range, tem o Jacques Tardy, tem todo o interesse social para conhecerem. Pedro, muito obrigado por este bocadinho. Obrigado a vocês. Obrigado.